A primeira parte vai ser a nossa aproximação ao pensamento de Lippmann. Eu vou mostrar a vocês a ideia desse pensamento dele, de uma forma muito rápida. Então vamos lá. Ele parte de uma premissa. A filosofia está na vida de todas as pessoas. Essa é a primeira ideia dele, o primeiro argumento dele. Porque veja bem, se ele está propondo ensinar o filosofar para crianças, ele tem que nos provar que elas serão capazes de filosofar. E é por isso que ele parte da premissa de que a filosofia está presente na nossa vida, mesmo que a gente não perceba e não pense sobre ela. E de todas as pessoas, isso vai desde as crianças até os idosos, passando pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, até chegar nos idosos. Vocês sabem que legalmente, eu venho da área jurídica, né? Legalmente, de acordo com a ONU, criança é de 0 a 18 anos. Criança. É no Brasil que a gente faz a distinção entre criança e adolescente. Criança é de 0 a 12, adolescente de 12 a 19. Jovem é de 20 a 29, de acordo com o Estatuto da Juventude. De 20 a 29. E adulto é de 30 até 60. Sim. E idoso, de 60 para cima. Então vejam aí aonde que vocês estão. Eu já estou na fase adulta, já. Mas tem gente aí que eu acho que está na fase do jovem aí, né? Então tá. Mas de acordo com Lippmann, para a proposta dele de que a filosofia é válida para crianças, ele tem que demonstrar que a filosofia está em toda a nossa vida, desde a criança até o idoso. O argumento 2 é que todos têm o direito de participar da tradição canônica da filosofia. O que significa isso? Eu gosto muito dessa fala dele, e ele diz justamente isso, direito à participação. Ele usa a palavra direito. Então, de acordo com ele, nós temos o direito a filosofar. Enquanto seres humanos, todo ser humano tem direito à filosofia, a filosofar. E o que significa isso? Você pode participar da tradição filosófica, entendendo quais são as questões, quais são os temas, quais são as respostas que essa tradição dá aos principais problemas do ser humano. Argumento 3 agora. A filosofia tem um papel de esclarecer a intencionalidade da educação. Isso prova a relação da filosofia na educação. Vocês, quando estudaram pedagogia lá, vocês lembram que a pedagogia é a ciência que visa estudar o processo de ensino e aprendizagem. Essa é a definição clássica da filosofia. E lá vocês aprendem que há a educação formal e a informal. Lembram disso? Pelo fato da educação ser uma relação humana, qualquer local pode ser objeto para uma relação de ensino e aprendizagem. A nossa casa, o nosso bairro, a igreja, a rua. Mas vejam, de uma educação informal. Tá, mas o que muda a informal para formal? O local, que é feito numa escola, numa instituição, e que é feita por um profissional, e que essa relação é intencional, visa uma mudança naquela pessoa, do não saber para o saber. Ponto. Então, a filosofia pode esclarecer essa relação pedagógica ao próprio pedagogo. Por quê? Porque ela é intencional, ela visa uma finalidade. A minha finalidade aqui é fazer com que vocês entendam o que vocês não sabiam e que no final vocês saibam o que eu vim aqui ensinar. Que vocês aprendam. E como que eu sei isso? Em regra, o professor sabe que essa relação de ensino e aprendizagem deu certo pela avaliação, pelos métodos avaliativos. Portanto, a filosofia pode esclarecer essa intencionalidade da ação educativa. O quarto, a filosofia está presente e possibilita uma melhor compreensão de todos os domínios científicos. Vejam, se a filosofia tem uma relação com a pedagogia, não é só com ela, é com todas as ciências. Lá em direito, nós temos uma disciplina de filosofia do direito. Lá em geografia, tem filosofia da geografia. Tem, né? A gente vai ter agora da educação. Ah, tá.
Qual outra área aqui? Psicologia também. Psicologia tem também. Eu gostaria até de falar uma coisa que Piaget, quando estava estudando, não tem como estudar somente os fatos. E foi isso que traiu a ciência de Piaget. Por justamente ele querer só os fatos. Sim, a prova disso é de que quando vocês estudam os teóricos da psicologia, os teóricos da geografia, os teóricos da pedagogia, inevitavelmente você precisa contextualizar esses caras na história e com a filosofia também. Porque, por exemplo, toda ciência nasce de uma forma positivista. Isso serve para geografia, isso serve para história, isso serve para sociologia, isso serve para antropologia. Então, não tem como entender isso sem conectar com a filosofia. Então, esse é o quarto argumento. A filosofia é útil e está presente em todas as outras ciências. Se ela é mãe, ela está presente nas suas filhas. Mesmo que as filhas briguem com a mãe e falem, sai daqui, mãe, você está muito chata, sai daqui. Eu já sou autônomo, eu criei meu método, eu criei meu objeto, agora eu não quero mais dialogar com você. Ok, agora vamos ao último argumento e que prova que os fundamentos do pensamento de Lippmann. O último é: o movimento do filosofar nunca pode parar, pois os filósofos cuidam de manter as questões sempre abertas. Essa é a principal distinção entre a filosofia e as ciências. As ciências buscam o quê? A solução dos problemas. Por exemplo, isso é uma tecnologia. Os óculos, para quem é cego, é uma ótima tecnologia, né? Então, a tecnologia é o quê? Um conjunto de várias ciências que se juntam para criar teorias que vão criar técnicas que, aplicadas aos problemas, criam tecnologias que solucionam os nossos problemas. O computador é uma tecnologia. O data show é uma tecnologia. O ar-condicionado é uma tecnologia. As nossas roupas é uma tecnologia. A caneta, o desodorante, tudo isso é uma tecnologia. Para onde você olhar na sua vida tem ciência. Tem ciência. Mas a diferença das ciências que visam encontrar soluções aos problemas é que a filosofia visa encontrar os problemas das soluções. Essa é uma outra frase que eu tirei de um filósofo. Enquanto as ciências criam soluções aos problemas, a filosofia ergue o dedo e diz, olha, tem problemas nessa solução. Inicia-se todo o processo. E voltamos ao questionar. Então, o filósofo é aquele cara que parece o poeta. Parece o poeta. Enquanto a ciência quer dar um ponto final, o filósofo chega e sempre lembra da interrogação. Enquanto a psicologia e a medicina explicam o amor fisiologicamente, quando você está apaixonado, o seu coração bate mais forte, dá um tremelique nas pernas, o sangue circula mais rápido, a sua pupila dilata. Fala isso para o poeta. O poeta enxerga o amor assim, fisiologicamente, de acordo com as reações químicas do corpo? De acordo com a nossa genitália? Não, o poeta vê muito mais. O poeta explica o amor de modo a não falar o que é o amor, de modo a mantê-lo sempre aberto. É mais ou menos o que o filósofo faz. Ele explica uma situação, deixando em aberto aquela situação. Por isso que é muito legal. Por isso que os filmes que mais marcam nós são aqueles filmes que o final é aberto. Que você fica pensando, puta que pariu, que desgraçado, que raiva, eu vim aqui só pra isso. Eu quero uma resposta. Perdi 1 hora, 2 horas pra isso. Pelo menos ele te faz pensar. E ele faz você olhar o filme outra vez, pra você ver se não perdeu alguma coisa. Então esses são os 5 principais argumentos do livro.